Estamos no primeiro programa da SC Prévia do ano de 2025. Um programa que traz um tema extremamente relevante, comum para alguns, dúvidas para outras pessoas, onde se trata de previdência complementar. O que é e por que é tão essencial? Para a gente entrar nessa roda de discussões, aqui são complementos e informações importantes que vão ser passados para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Estamos hoje aqui nessa mesa de debates e também discussões, Gilmar Barbosa, da Celos, também a Ketrin Pereira, da Previsc, e a Marina Vitor, do Funpresc. Obrigado pela presença de vocês, para a gente entrar num tema que parece ser delicado, mas muitas vezes é simples e garantidor de futuro. Isso aí. Gilmar, contigo, por que é e o que é a Previdência Complementar? Por que é essencial? Desculpa. Ótimo, acho que é um assunto que envolve muitas questões, e quando a gente fala previdência, a gente fala também de futuro, né? Então acho que é um termo que focaliza bastante realmente o que eu almejo na minha frente. Hoje o meu dia a dia, meu presente, estou trabalhando, tenho uma vida laboral, eu obtenho realmente um resultado mensalmente, de acordo com a profissão, o cargo que eu ocupo. Mas e o amanhã? E o amanhã realmente não tem nenhuma garantia. A Previdência, ela vem com esse objetivo, justamente, eu pensar no amanhã. E hoje, visualizando o dia a dia que a gente acompanha, tanto nas redes sociais, quanto o nosso dia a dia, nossa rotina, nosso grupo familiar, nós percebemos que o amanhã sempre é inseguro. Então a gente tem várias intempéries que podem ocorrer, essa flutuação do nosso futuro, e a gente tem que pensar realmente num amanhã mais seguro. E a Previdência, ela vem justamente para resolver essa demanda. Eu já estar preparado para enfrentar o meu futuro. E o meu futuro, ele pode ser um garantidor, ele pode ser mais tranquilo, mais seguro, mais, digamos, confortável, desde que eu comece o agora. Então, Previdência nada mais realmente é como estar me preparado para enfrentar o meu amanhã. Não só na idade avançada, mas num período em que eu não estiver na minha fase laborativa. Ou seja, no período em que eu estiver apto a realizar os meus sonhos de acordo com a minha necessidade, sem a obrigação de manter um fluxo financeiro ativo, sim, desfrutando a vida da forma que eu sempre desejei. Eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? Trabalhar para que lá na frente possa usufruir os benefícios que você tem. E o que a gente aborda aqui também é para o próprio usufruto e também para aqueles que vão me suceder, ou seja, né, toda a cadeia hereditária, a herança que vai ficar, como é que é nisso, Ketrin? Como é que lá planejamento sucessório, né? Planejamento sucessório. Exatamente, então a gente está fazendo uma poupança que é para minha proteção e proteção das pessoas que estão dependendo, né, de mim, do meu trabalho. E é muito bacana a gente estar falando desse assunto, porque eu gosto sempre de contar no começo da palestra a minha história, porque que eu me apaixonei por Previdência Complementar. Então, há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar num banco, em Lages, que é uma cidade super fria, chegava no dia do pagamento do INSS, tinha pessoas que estavam desde as 5 horas da manhã na fila, os aposentados, esperando para receber a renda. Dias frios, eles com pouca roupa, sem condições de, né, até ficar em pé pela situação. E eu sempre perguntava para eles, mas por que o senhor vem tão cedo aqui receber? O senhor teria o dia inteiro, né, para receber o seu benefício. Que horário que eles chegavam? 5 da manhã. E a agência abria que horas? 8. Para eles, 9 horas, né? E olha para o público, 10 horas da manhã. Aí, sabe o que eles me respondiam? Porque eu estou sem comida em casa. Porque eu quero ser o primeiro a receber para poder comer. Porque eu quero pegar o dinheiro para comprar um remédio. Aí eu me perguntava, qual foram as escolhas que essa pessoa fez durante a vida dela para chegar aos 70 anos de idade, ela tá numa fila, numa cidade fria, desde as 5 da manhã, para ir lá receber os R$2.000 dela. Qual foi as escolhas que ela fez na vida dela para chegar naquele momento que ela tá naquela situação? Então, assim, eu não podia fazer mais nada pelo passado daquelas pessoas. Ou as escolhas que ela não fez, né? Exatamente. Eu podia, máximo, abrir a agência mais cedo, fazer um café, alguma coisa assim. E aquilo sempre me dava uma dor, né? Eu não posso mais ajudar essas pessoas pelo passado delas, mas a gente pode ajudar as pessoas pelo futuro. Então, hoje a gente está aqui e nosso trabalho é levar essa importância da Previdência Complementar para que as pessoas lá na frente não dependam simplesmente de um INSS que a gente nem sabe quanto e quando a gente vai receber. Então, a gente se programar desde já para que lá na frente eu tenha um complemento e não dependa só disso para viver, não dependo desse dinheiro para poder comer, para pagar um aluguel, para, né, pagar. Então, para ter uma qualidade de vida, né? Então, isso é bem importante. Nossa conversa está aqui, a gente poder levar essa informação. E a Previdência Complementar, ela tem vários benefícios que a gente vai falar aqui hoje. E, como você falou antes, do planejamento sucessório, que é que a gente vai falar um pouco mais para frente, sobre até o regime de repartição, né? Que é as diferenças, frente, é isso. Nós vamos dialogar com todas essas variáveis aí para tirar essas dúvidas todas. É uma poupança que eu estou fazendo para mim e para minha família. E Marina, quando se fala de previdência, principalmente nesse atendimento, nesse tato, né? Eu acho que ele é muito regado pela empatia.
É isso mesmo. Empatia de que, por exemplo, utilizando a história da Catherine, o que ela falou, isso no começo da carreira dela, isso ainda acontece hoje e poderia acontecer com um familiar meu, com um pai, com uma mãe minha. Tanto é que os dados mostram que 6 em cada 10 aposentados hoje do INSS, eles voltam a trabalhar. E 62% desses aposentados que voltam a trabalhar, voltam para a ativa, eles pegam empréstimos para poder pagar suas contas básicas de saúde, de medicamentos, e que nessa fase são mais caros, né? Uma alimentação diferenciada, uma fisioterapia, ou até mesmo viajar, fazer coisas boas. Então, eu não quero estar na fila, eu não quero voltar a trabalhar, eu quero ter empatia, sim, por essas pessoas, mas eu não quero viver isso, né? Então, eu preciso fazer uma escolha agora, e fazer com que as pessoas ao meu redor tenham essa possibilidade, tenham essa visão de educação, essa visão de ação, né? O meu eu do futuro, ele precisa de ação. Eu preciso fazer alguma coisa agora e fazer continuamente. Eu não preciso agora sair por aí economizando todo o meu salário, 100% do meu salário, não. Eu preciso fazer pouco, o que eu consigo agora, mas fazer sempre. Esse é importante. É uma construção de hábito. Isso a palavra está livre, gente. É para a gente entrar nessa roda de discussões, para nós aqui engrandecermos e desmistificarmos. Uma opinião agora, para botar um pouquinho de lenha nessa fogueira. O brasileiro, na sua educação básica, ele não aprende a poupar? Não aprende a poupar. E o termo, me corrigindo, o termo seria poupar ou seria se prevenir? Educação financeira, eu acredito. Você tem que, desde a escola, desde sempre, aprender. É igual a gente aprende com a alimentação, com exercício. É começar aos pouquinhos. É ir aprendendo, é um por um. Então, assim, não tem educação financeira. Até vi uma matéria recente agora, falando sobre jogos de azar, que cerca de 14% da população brasileira já está jogando em jogos de azar. E não tem 2% que aplica na bolsa. Então, se ele quer risco, ele que fosse fazer uma aplicação na bolsa. Então, olha como a nossa educação financeira é, né? Não existe educação financeira e ainda nós vamos muito pelo imediatismo. Eu vou jogar nos jogos de azar para ficar rico de uma hora para outra. Vou estar jogando um dinheiro fora, vou estar, né? E a média de gastos é de R$100 por mês. Imagina R$100 por mês fazer uma poupança. Eu sempre gosto de falar que, assim, imagine se desde o primeiro dia de trabalho você conseguisse guardar R$10 que fosse. Quanto é que você teria hoje? Né? Então, assim, a população não tem, é algo ainda de se trabalhar muito, é isso que nosso trabalho, né, no programa que a gente tem a escolha certa, é levar para a comunidade de maneira geral, para criança, para adulto, para nossos participantes, para os familiares, para os integrantes das entidades. E uma coisa, né, que nós vivenciamos uma época realmente em qual a economia estava realmente, infância nossa, a gente recorda realmente que economizar, poupar era essencial, porque as coisas mudavam-se preços constantemente. A ideia de poupança não era muito, digamos, claro em nossa mente, porque a gente via a realidade nossa muito diferenciada, né? Os preços alteravam, a ideia de o amanhã, o imediatismo faz parte da nossa cultura, o imediatismo. A inflação galopante, exatamente, né? O confisco da poupança, então a gente vem com toda essa carga, né, do que os nossos pais passaram, consequentemente a gente na família também passou, né? Então a gente vem muito com essa carga negativa de que poupar, não, mas vão me pegar o dinheiro. Se eu poupar, vão me pegar, vão fugir com o meu dinheiro. Justamente. Então a gente tem há o receio no sistema, por exemplo, é o receio da pessoa ainda fazer esse aporte, não estou ligado aí a Bolsa de Valores, que é uma forma também, mas com um risco enorme, né? E esse é o comparativo que a gente tem que entrar agora, a meu ver, para nós colocarmos o que é a questão de previdência para ser o resguardo para o usufruto futuro e o mercado especulativo. Justamente isso. Planos, principalmente planos que são patrocinados, que a gente até vai explicar um pouco, que são planos que a empresa apoia junto com o colaborador. A gente já pode entrar neles, por favor. Não existe uma aplicação financeira que a pessoa coloque R$100 e ela já ganha R$100. Semana passada ainda fiz um estudo, era uma simulação de R$500, que a empresa contribuía com R$500. A pessoa precisaria pelo menos 7 anos aquele R$500 lá, rentabilizando no mercado, para ela conseguir aquele R$500 que ela ganhava de aporte. Então, só quem tem plano de previdência, né, no patrocinado, que tem o apoio da empresa, já ele está ganhando já 100% do que ele está colocando, sem contar a rentabilidade, sem contar, às vezes, né, a gente tem vários planos diferentes aqui das entidades, mas as coberturas de risco que ele ganha, a economia de imposto de renda que ele vai ter, o planejamento sucessório, previdência não vai para inventário, então é uma forma, né, de ele estar ali garantindo pagar menos, né, não vai pagar os despesas de herança, né? E a gente sabe que são pesadas. Pode chegar a 8%, se eu não me engano, né? Aqui em Santa Catarina é isso. 8%, se eu não me engano. Exatamente. Imagina, aquilo que será
transferido ali para os seus herdeiros, 8% já fica. E a gente tem feito um Não trabalho na Previdência. de falando de planejamento Não. sucessório de novo, de estar divulgando isso, e a gente está vendo a quantidade de pessoas que estão aportando os seus patrimônios em Previdência, porque ele já deixa dividido para o familiar dele. Ou seja, ele não tem custos de herança e ele não vai ter a briga dos filhos pelos percentuais, porque ele já dividiu ali na hora da Previdência. Então ele vai estar usufruindo, enquanto ele viver, ele está curtindo, ele usufruindo do recurso. Na hora que ele vier a faltar, o patrimônio dele já está ali, vai direto para os beneficiários, já está os percentuais. Então, a quantidade de pessoas que está fazendo esse planejamento sucessório financeiro aumentou bastante, ainda mais com essa conversa toda aí de gastos com herança, né, que a gente está vendo os novos impostos aí. Mas vou insistir, Gilmar, ainda há esse receio, ainda há essa desconfiança em geral, que muitas vezes ela vem lá dos planos financeiros, planos econômicos, né? Num atropelo que já houve na história brasileira recente, e a pessoa, como a Marina colocou, diz, olha, eu fico desconfiado de deixar o meu dinheiro parado aí. É que justamente o grande problema, e na verdade é uma grande oportunidade esse problema, é nós, principalmente desses segmentos de previdência, desmistificar isso, na verdade. Primeiro, a ideia do imediatismo. Nós temos que, sempre que uma pessoa vem e conversa comigo, quando vai falar sobre previdência, eu falo o primeiro item, previdência é a longo prazo. Se você quer algo imediato, desculpa, mas eu não tenho esse produto a oferecer. Por quê? Porque realmente eu estou pensando no seu futuro. Eu sempre falo que previdência é investir realmente num plano para quem você ama. Porque, como a Cat comentou, tem um planejamento sucessório. Você está se preparando o seu futuro e para também quem você ama. E a ideia de previdência, nós temos que desmistificar, porque ao decorrer do tempo, muita coisa ficou não, digamos, claro para as pessoas. Então, elas ainda não têm a confiança, porque elas não conhecem na prática. A maioria dos planos, alguns que eu conheço, ainda está na fase realmente de acumulação. São poucas entidades que são no pagamento de benefício. Eu faço parte de uma entidade hoje, que a grande maioria são aposentados. Então, hoje, nós vivenciamos no dia a dia com nossos aposentados o benefício da Previdência. E quando eu começo a conversar com esses aposentados, eles sempre me falam, ainda bem que eu investi lá atrás. Porque se eu depender só do INSS, não está dando para pagar. Não está dando para pagar o plano de saúde, meu custo de vida. E como a Cat também comentou, as entidades hoje que oferecem plano de previdência, principalmente patrocinado, tem vários benefícios. E tem alguns benefícios, como por exemplo, plano de saúde, o qual nós ofertamos. Hoje o custo de vida é alto. Nós vivemos numa região que tem uma projeção de vida, uma tábua de mortalidade alta, né? Nós estamos realmente com uma projeção de 80 anos, mais ou menos, né? E o Sul também é privilegiado por isso. Mas também, assim como tem essa expectativa de vida alta, os custos também se tornam altos. Então, previdência não é só realmente você pensar no lado financeiro, mas o seu bem-estar também de saúde. Então, as pessoas têm que entender que esse investimento ele é muito mais amplo. Ele tem o seu envolvimento financeiro, tem o seu status físico e emocional e tem também a ideia realmente de você estar preparado para que a sua família venha a usufruir desses benefícios. Mas para que isso ocorra, eu preciso conhecer exatamente esse produto. Sair realmente daquela ideia errada de só poupança ou deixar lá do colchão e começar a ver os comparativos. E é onde entra o nosso papel, a gente mostrar o quão benefício tem uma previdência complementar. Seria o sentido de guardar sem você até pensar imediatamente aquilo que você vai aplicar. Muitas vezes a gente guarda o dinheiro pensando na compra de um carro, pensando na compra de uma casa, de um presente, uma viagem. Ele precisa diversificar os investimentos dele. Mas pensar para o futuro. Para essas necessidades agora e fazer a previdência pensando no complemento no futuro. Né? Não tem que pensar a previdência para quanto. Não, ela é um investimento que é juros compostos ali, né? Vai ter os benefícios durante a vida dele para e dividir a carteira dele. Um pouco vai ter para imediato, para reserva de segurança, né? E voltando a falar dessa segurança ali que tu comentou, a gente percebe que participantes vêm de histórias, né? De o Brasil é seguro, não é seguro, eles confundem muito isso, né? Exatamente pelo fato de a Previdência ser um regime de capitalização, onde o recurso está no CPF dele, na poupança dele, ele vai estar juntando o recurso dele, na falta dele vai para o familiar. Então, isso que dá segurança para ele, né? A forma que quem administra, né, o seu fundo, acho que dois itens bem importantes de segurança que todo mundo, né, que está nos assistindo aí deve conhecer, deve acompanhar, é quem administra, como é que é a formatação da sua entidade, né? No caso, por exemplo, da Previs, que nós temos uma gestão corporativa. Cada empresa que a gente administra o plano faz parte do conselho. Então, é super aberto, eles estão lá representando. Além disso, um participante eleito pelos participantes e um aposentado também. Está todo mundo olhando lá, né? Então, isso é importante. E o fato de ser a sua conta no seu CPF, o seu recurso ali na sua falta, vai para os seus beneficiários. Então, a diferença, vamos dizer, do INSS, né? O INSS, lá a gente tem um cálculo.
lá, né? É uma repartição. E isso era importante para a gente entrar, porque há uma confusão da Previdência Geral para a Previdência Complementar. E muitas vezes o que a gente vê que talvez atinja um mercado, não sei se o termo é esse, mercado, mas a área da Previdência Complementar é o receio e as inúmeras discussões que a gente vê disso nos âmbitos dos noticiários, como foi recente, 2019, se eu não me engano, foi a última reforma da Previdência, e os fatos que isso se reflete. Por quê? A Previdência Complementar, eu faço a minha poupança, a minha carteira destinada a um grupo de especialistas que vão administrar todo aquele tesouro e eu lá na frente vou poder usufruir da maneira que eu também me programei. Exatamente. Consegui fazer um apanhado? Me corrijam, por favor. O INSS, a gente não tem uma poupança lá, a gente tem um cálculo que vai depender da minha idade, da minha renda e outras regras que pode mudar e com outras reformas que muito em breve deve ter. A Previdência Complementar, exatamente, o nome já fala, complementar a minha renda. Porque o INSS não vai ser suficiente lá, até porque ele tem um teto. Se eu ganho um valor acima disso, ele vai manter lá naquele teto, né? Isso. E a Previdência Complementar, exatamente, eu vou estar fazendo a minha poupança, vou estar escolhendo lá na frente como receber, o saldo que eu vou ter, né? Então, exatamente, vem com a ideia do complemento. Para muitas pessoas vai ser a única renda, porque a gente vê quem tem possibilidade de não pagar INSS não está pagando. Acho erradíssimo, porque é uma forma de proteção, ainda é um benefício que paga bastante, né? Tem vários benefícios dele. E a Previdência Geral tem esse objetivo social também, exatamente, né? Ela já tem um outro propósito. Outro propósito, né? Mas as pessoas precisam pensar, sim, no seu complemento. Essa é a ideia da Previdência, complementar a sua renda. Não depender só daquilo ali que a gente não sabe elas cálculo, têm que entender, né? Elas têm que entender que hoje é uma repartição simples do INSS, né? Então, o que significa o quê? Eu, enquanto trabalhador, eu contribuo com o INSS todo mês ali no meu contra-cheque e esse valor ele é utilizado imediatamente para pagar um aposentado. Então, é o dinheiro que entra e imediatamente ele já sai. Ele não capitaliza, ele não forma uma reserva. Ah, claro. Né? Então, hoje, nós temos aproximadamente 2 ativos para cada aposentado no INSS. Né? Há projeções, há estudos que mostram que em menos de 40 anos nós vamos ter 0,86%. Ou seja, menos de um ativo para cada aposentado. Essa conta não fecha. Como é a conta não fecha? Matematicamente não fecha. Não fecha. Se tudo que eu estou pagando, né, eu enquanto trabalhador estou pagando para um aposentado, então vai ter que ter mais trabalhadores? Não vai ter. Então, ou seja, haverá reforma. Vai ter um déficit Vai ter reforma maior. Hoje a conta já não fecha, porque 2 contribuindo, o que ele está contribuindo mensalmente não paga salário de um. Claro, Não, média geral. Já não está. Mas esse é um dado muito relevante, assim, tanto para a gente ter isso como alerta, quanto também a própria administração governamental de se pensar isso, porque ela tem um cunho social, né? Num acidente, num benefício que a pessoa vai ser amparada pela Previdência Social. Mas aqui o nosso foco na Previdência fechada, vamos dizer o seguinte, a Previdência complementar, que é a minha, né? Isso que a gente tinha que agora, então, mergulhar nessa diferenciação. A gente fala em vantagens, obviamente, da gestão financeira, mas de que forma se formam esses grupos ou estas entidades para administrar todo esse tesouro, que a gente já sabe que chega a um volume muito considerável, e é isso também que oferta segurança para aquele que investe. Essa eu acho que é o grande diferencial da Previdência Complementar. Nós estamos aqui representando 3 entidades e, obviamente, cada uma das nossas entidades trabalha com suas especificidades. Nós temos modelos de contribuição, modelos de benefício, obviamente, seguindo uma determinada legislação que é muito forte e nos dá segurança, justamente, desmistificando aquele medo dos investimentos. Hoje, realmente, o órgão responsável, que é a Previ, que realmente nos dá uma legislação, ou qual a gente atende aquela legislação. Mas os planos ele têm a flexibilidade hoje permitida junto a essa legislação. Então, junto à nossa entidade, a entidade Celos que trabalhamos, nós trabalhamos com planos patrocinados, né, o qual, no mesmo critério que a Cat comentou, um grande benefício a cada R$1, a empresa contribui com mais R$1, só o retorno aí já é 100%. Não existe, na verdade, um investimento que me dá um retorno. E como é que funciona esse patrocínio que a gente fala, né, que a gente está colocando? Porque a vantagem é óbvia, né? Você traz um recurso, você aportou e aquela entidade na empresa, vamos assim dizer, né? O órgão público, depende exatamente. De onde eu for servidor. É uma forma que ela tem de incentivar o seu colaborador a fazer uma poupança. Se, por exemplo, nós também temos o plano instituído, que é para empresas diversas. Se a empresa for lucro real, ela pode abater do imposto de renda dela, ela como empresa. É uma forma de retenção de talentos também, porque ela dá um benefício, ela coloca uma regra ali.
Por quê? Porque toda vez que ele tiver uma proposta do mercado, ele vai dizer, opa, peraí, mas aqui eu tenho minha previdência, aqui eu tenho uma poupança, né? Aqui todo mês eu tenho. Então é uma forma de concorrer ao mercado também. Acho que não tem nem 8% das empresas hoje que oferece esse benefício. Gostei do termo, retenção de talentos. Retenção de talentos, né? Nós administramos o plano da área de tecnologia aqui de Santa Catarina. Lá o que eles mais trabalham é retenção de talentos, né? Porque a concorrência é muito grande. Então, o benefício para eles lá, o grande também é uma forma de... É claro que incentivar também é um cunho social, né? A gente vê muitas pessoas que falam isso lá, a Previsc tem 37 anos de história, muitas pessoas que chegam e falam, foi graças a alguém que foi lá na minha empresa, o gerente chegou, chamou e falou, pessoal, tem esse benefício aqui, começa agora. Descontou na minha folha, eu nem percebi, virou hábito, eu já nem considero aquele valor, já é um desconto automático, né? Eu já sei, já vem meu líquido, eu já vou utilizar aquele líquido ali, né? Então ele já considera. Quando ele vê, eles falam, nossa, quando eu vi eu já tenho tanto, já estou quase me aposentando, já tenho X valor, então começou desde o início, graças a esse incentivo que a empresa dá. Então as empresas, é uma forma que elas têm de retenção de talentos, de incentivar ele a poupar, de dar educação financeira, porque é isso o nosso trabalho, né? Nós vamos para as empresas que nós temos planos para fazer palestra. A grande diferença, por exemplo, no mercado de previdência complementar, entidades fechadas, que é o nosso caso, por exemplo, de bancos, é essa proximidade que nós temos deles. Nós estamos lá dentro da empresa, nós estamos lá circulando, eles deixam a gente estar lá circulando com os colaboradores, porque a gente está mostrando, falando de um benefício que eles têm. A gente não está vendendo um produto lá para eles. Sei lá o que vão comprar. Não. Eles estão aqui para explicar como a previdência funciona, para a pessoa fazer o aporte. Aí tem o plano para a família, né? Tudo mais. Daí, claro, que vai... Devem ter ali planos de saúde que são também atrelados a essa movimentação. Cada entidade, cada empresa, na verdade, oferece realmente o benefício que mais lhe atrai justamente para poder reter esse talento. Por exemplo, na nossa entidade, nós temos então a previdência e a saúde também. E quando a gente fala empregado, a gente não atende apenas o empregado, mas a sociedade de forma geral, porque tem os beneficiários, filhos, esposas, agregados, ou seja, o leque ele tem de ser aumentar, crescer mais. E o principal da entidade, nas nossas entidades que a gente trabalha, acho que a característica principal é a confiança, porque nós estamos no dia a dia, conforme a Cat comentou, nós estamos lá junto com o RH, nós estamos junto no atendimento, eles sabem quem é o Gilmar, eles sabem quem é a Cat, eles sabem quem é a Marina. Essa proximidade em que a nossa entidade oferece é um grande diferencial. Confiança, nós temos 51 anos no mercado, ou seja, as pessoas sabem quem é a minha entidade. E um grande diferencial com outras entidades abertas é que nosso objetivo não é fins lucrativos, nós administramos previdência. Isso mostra realmente um outro grande diferencial. Nós queremos crescer junto. E uma coisa interessante durante todo esse tempo trabalhando lá na Celos é as pessoas... Hoje a gente está discutindo esse assunto. Então é gratificante estar abordando esse assunto. Mas há muito tempo atrás, há 51 anos atrás, não se falava. Era muito desconhecido esse termo. E hoje quando eu converso com um aposentado e falo, ainda bem que eu aderi a um plano e hoje eu estou usufruindo isso. E a pessoa não tinha nem conhecimento sobre previdência. E ou hoje seja, ela juntou o dinheiro que está dando segurança para ela na época que ela está menos produtiva, que essa que é uma preocupação que nós todos temos que ter, né, Marina? Porque a capacidade de se fazer recursos com o avanço da idade, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Um dado interessante é que o Gilmar comentou do dado ali da expectativa de vida, né? Algo que nós não ouvimos é que existe um estudo pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que é a expectativa de vida saudável. A expectativa de vida saudável ela é 11 anos abaixo da expectativa de vida. Ou seja, a tendência, o estudo mostra que nós adoecemos 11 anos antes de morrer. Então, a gente precisa, mais uma vez, colocar a mão na cabeça, na consciência de que nós precisamos ter um aporte financeiro para suprir essa necessidade que todos vamos ter. Por mais que eu seja saudável hoje, ou que eu coma saudável, que eu faça atividade, em algum momento a idade vai chegar para todo mundo. E eu quero chegar bem. Então, esse imediatismo, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que gastar dinheiro, mas tudo, não precisa ser tudo de uma hora só. Né? É importante ter isso como uma necessidade. Assim como eu tenho necessidade de comer bem, eu tenho necessidade de poupar dinheiro. A gente fala de organização familiar, organização pessoal em relação às suas próprias finanças, mas também estamos falando da importância de começar cedo. Quanto mais tarde eu começar, mas eu vou ter que aportar. Mais aporte. Provavelmente muito que estão assistindo a gente deve estar pensando isso, né? Mas está muito cedo para começar. Ótimo, você tem o tempo a teu favor. Juros compostos, né? Teu esforço é menor. Tá muito tarde. Não tem problema. O teu esforço pode ser um pouquinho maior, mas tu já está fazendo teu planejamento se só. Então, para todo mundo tá na hora certa. É agora. Tu não pode esperar mais um ano. Passou mais um ano. Né? Quando a gente viu já é 2025. Quando a gente viu já está acabando janeiro. Passa rápido. Tá passando rápido. Então, assim...
é previdência para todos. Hoje a gente consegue, né, todos os públicos entrar, todas as idades entrar. Então, assim, é para criança, para fazer para uma faculdade ou para fazer Importante pro futuro. isso. Quando que eu posso aderir? Já desde novo? Já desde assim, um filho agora, recém-nascido, Ele nasceu, ele já ele pode. CPF, Ele manda tem bala. CPF. Já Ele pode. tendo CPF, os pais já podem aportar em favor já. dele. Imagine se os nossos pais tivessem feito R$30 quando a Nossa. gente nasceu. E Né? pode Quanto ser que eu teria pouquinho. hoje? E pode ser pouquinho. Com R$30 a gente começa uma poupança ali, né? Então é para todos, para todas as idades. Tem que começar, tem que aproveitar, começar. Se é num plano que é individual, ele começa o planejamento. Se for principalmente patrocinado, melhor ainda, porque ele tem o apoio lá. Ele tem que começar. A esse momento, agora. E uma coisa interessante, né, no mercado de trabalho, conversando com os jovens, o jovem não está tão interessado no CLT. Ele tem a liberdade, ele tem a possibilidade de escolher. Antigamente nós ouvíamos falar do indivíduo que entrava numa entidade e ficava até o fim. Hoje o jovem ele tem essa liberdade, tem opções, muito diferente realmente do padrão qual nós tínhamos anteriormente. Só que esse jovem, ele às vezes não está contribuindo para uma previdência social. E o que vai ser do futuro nosso? Porque está ocorrendo muitas mudanças na nossa demografia, né? Nós temos muitos jovens, mas nós temos também bastante idosos. A Marina comentou realmente como funciona a repartição simples, né? Então, muitos trabalham para que contribuem para que a gente possa pagar um benefício. Mas lá daqui a 2040, 2050, o que vai ser da gente? Esse jovem que hoje está se preparando no mercado de trabalho, ele não está contribuindo. Quer dizer que a previdência social se torna meio complicado. Mas e o futuro dele, o que depende? Então, hoje, quando a gente começa a conversar com os jovens, saber que apenas 5% dos 15 aos seus 20 anos, 25 anos, 30 anos estão investindo, é preocupante. E saber que um grande percentual está preocupado em jogos de azar, conforme a Cat comentou. Mas peraí, se eu faço jogos de azar, por que eu não faço um plano de previdência? Exatamente. Na verdade, é a ideia realmente que a gente tem que imediatismo. É o imediatismo. Imediatismo. As Mesmo vo- perdendo na as suas opinião de vocês, Natural, é. vamos pegar algumas feridas aqui. É a opinião de vocês. Hoje, esse excesso de exposição que existe, a atratividade das redes sociais, por exemplo. Antes, as compras eram feitas presencialmente, ou os mais avançados, quem sabe comprar por telefone ou por catálogo. Exatamente. Hoje você compra com poucos cliques, né? Verdade. Você não precisa nem Isso mesmo. falar mais. Aliás, até o telefone está caindo em desuso, né? As pessoas ligam e ainda pedem desculpa. Desculpa está te ligando, né? Mas esse consumo exagerado e o comparativo pode levar também a essa perda de adesão por esse processo? É a construção de um hábito, né? Sim. Sim, consumismo tá nas redes sociais ali cada Digo, vez. o poupar é a construção de um hábito, o consumo também. Toda vez tá disponível, tá ali, eu quero estar melhor, eu quero. Saiu um telefone mais moderno, saiu não sei o que mais moderno, eu quero o consumismo, né? E já temos problemas com a educação financeira. E cada vez mais o consumismo tá fácil. Você pegou o celular, comprou o que você quiser no mundo inteiro e chega, se duvidar, amanhã. Né? Então, esse descontrole aí, é nosso papel, né, poder levar para nossas entidades, para participantes, para a população em geral, principalmente também a educação financeira. Claro que previdenciária, né, mas principalmente educação financeira para ele começar a olhar os seus números de outra forma, desde muito jovem. E ninguém está dizendo que você não pode consumir, que você não pode gastar dinheiro, que ter é ruim. Né? Afinal de contas, você trabalhou para aquilo, mas você também não pode ter na cabeça de que eu trabalhei e agora eu vou gastar. Você precisa ter um carro, ok, mas você não precisa ter aquele carro. Você precisa ter um carro, dentro ponto. do teu padrão. Né? A lógica e a matemática é o seguinte, se você viver um pouquinho abaixo do padrão de vida que você consegue viver, você vai ter dinheiro para poupar, você vai ter dinheiro suficiente para fazer uma boa poupança. Então, vive um pouquinho abaixo do que você consegue realmente. Não estou dizendo para passar fome, para deixar de tomar o teu cafezinho, que muito se falava do cafezinho. Você vai tomar teu cafezinho, mas não precisa ser um cafezinho numa baita confeitaria todo dia. Sim, sim. Muitos dos RH das empresas que eu trabalho, eles falam isso, que tem colaboradores com o mesmo salário, mas com vidas tão diferentes, né? Um tá ali sempre com o carro mais moderno, sempre endividado, sempre com o celular mais moderno, e o outro que tá com o mais simples, mas tá fazendo a poupança dele, mas já pagou a casa. Então, assim, é o comportamento, a relação que ele tem com o dinheiro, não é só o que ele ganha, né? Porque se for pensando que a gente ganha, a gente nunca vai conseguir guardar. Mas por que pessoas que ganham os mesmos valores têm vidas tão diferentes? Na nossa vida a gente pode pensar nisso. Vou pensar mesmo, por que tem pessoas que conseguem poupar, que conseguem fazer essa organização e lá na frente ter essa segurança, né? Eu acho que a ótica pode ser invertida a partir dali. E é onde entra talvez o nosso programa, né? O programa Escolha Certa, nós hoje fazemos produtos, materiais constantes, mostrando realmente que para que você possa pensar no teu amanhã, tem que conhecer o teu hoje.
pegar realmente quanto você ganha, ver quanto você gasta e verificar realmente como é que é a minha orçada, onde eu posso investir. E uma frase que eu falo muito lá com a nossa equipe não invista o que sobrar, invista para sobrar. Na verdade, a gente sempre espera, vou sobrar alguma coisa para investir, mas por que eu não começo um investimento agora? Nós todos temos previdência. No início, quando eu comecei, eu não conhecia a previdência. Putz, mais um gasto aí. Via a previdência como gasto? Via como gasto, porque eu tinha entrado no mercado, nunca ninguém falou de previdência, não conhecia esse termo. Então, no dia a dia, passando essa minha rotina, comecei a agregar esse investimento não mais como despesa, como mais realmente um investimento que eu estava fazendo. E hoje, passado 16 anos, eu vejo, nossa, a ideia que eu tinha de vou gastar esse dinheiro, não. Eu já estou pensando numa aposentadoria, que era uma palavra que eu tinha medo, porque o aposentado, para mim, era um indivíduo sentado jogando dominó. O aposentado, para mim, mudou. O aposentado hoje é um indivíduo que não está no mercado de trabalho ali no CLT, mas ele está investindo, ele continua tendo sua vida laboral ativa, ele faz o que ele deseja. Então, ele está hoje abrindo seu negócio, ele está fazendo o que ele sempre desejou. O turismo para a terceira idade está alavancando sua independência financeira. Mas nós vemos isso nessa própria temporada, aqui em Florianópolis, onde nós estamos, né, nessa mesa de discussões, onde você vê a presença de um turismo de pessoas acima de 60 anos, que era aquele turista só de março. Só depois do carnaval. Não, temporada. Ele está ativo. Até porque a figura da pessoa de 60 anos, com todo respeito, a gente hoje com o estatuto de idoso está desatualizado, né? Está saudável. Está saudável. Melhor que a gente. Então, essas pessoas construíram as suas vidas. Que bom que nós estamos mais longínquos, né? Nós estamos vivendo mais. Mas, por outro lado, você trouxe um dado muito importante, Marina. A força laboral, ela se extingue antes da minha expectativa de vida. Então, se hoje a gente está por volta ali, se não me engano, de 82, 83 anos aqui no Brasil, me corrijam se eu estiver errado, minha qualidade de trabalho vai acabar lá pelos 70. Então, como eu estarei lá? A vida saudável, né? A vida saudável ou a oportunidade de até mesmo mudar de carreira. Já tiveram esse tipo de atendimento? A pessoa ela migrou, ela trocou de carreira, mas não abandonou o hábito de poupar. Ela vai fazer o que ela sonhou a vida inteira, porque daí ela tirou aquela peso de assim, eu tinha que ganhar, agora eu vou curtir a vida, porque a previdência complementar não vem só para ruim, né, só para pagar a medicação, não. Ela veio para chegar o momento de você curtir e ele vai fazer o que ele sempre quis. Ele não tem mais obrigação de... Não, ele vai fazer... Eu sonhei com isso, eu vou fazer isso. Tenho meu horário, tenho a minha independência financeira, ele vai viver a vida. E os 60, 70 anos de hoje, ele está jovem, está saudável, está bem. Os que estão no mercado, que têm condições, estão trabalhando porque tem muito a que oferecer, né? Não estão porque, não aguento mais, né? Então, mudou esse público, sim. E uma coisa assim que eu gravemente, recentemente, durante um bom tempo trabalhando com silesianos, né? Parte de energia elétrica, um engenheiro, 40 e poucos anos, chegou e falou para mim, Gilmar, eu estou saindo da entidade, mas eu vou continuar na Celso. Que legal. E o que você vai fazer? Mudar minha carreira completamente. Mas como assim, engenheiro? Vou fazer medicina. Com 40 e poucos anos, vai fazer medicina? Vou, porque meu sonho sempre foi medicina. Agora, eu tenho toda a segurança que eu preciso. Ou seja, um empregado da Celesc e agora ingressar num novo curso superior. Um novo curso superior, saindo da parte de engenharia, entrando para medicina. E ele falou que está fazendo esse objetivo, essa mudança de plano, porque ele se previu, né? Ele fez toda a reserva para conseguir deixar a família preparada, segura, que essa mudança de carreira não ia afetar financeiramente a vida familiar dele, mas sim a realização do sonho dele. Eu achei incrível. A mudança de carreira, que antigamente era citada dos 20, 30 anos, hoje está nos 40, está nos 50. Exatamente. Então eu não preciso esperar para mudar. Eu posso mudar hoje. Basta que eu tenha realmente uma segurança. Não é o dinheiro que manda na minha vida, é eu que mando no meu dinheiro. Justamente. Né? Essa é a regra. E o que nós estamos conversando aqui de como fazer desta reserva algo rotineiro, algo importante para todos os dias. A gente tem um paralelo que a gente coloca. Não adianta você ir para a academia e fazer 9 horas de exercício num dia. Não. É muito mais eficaz se você dividir isso em vários dias e ter a regularidade. Existe alguma fórmula, alguma metodologia recomendada pelas entidades de quanto dos meus ganhos, né, da minha remuneração, eu fazer a reserva um aporte? Se é 10%, 15%? Assim, até mais? Como nos benefícios da Previdência Complementar e isenção do imposto de renda, que é um benefício que tem, hoje as pessoas que contribuem com a Previdência Complementar, elas podem abater até 12% da sua renda bruta em Previdência Complementar.
Então tá aí já um percentual para o pessoal começar a fazer o cálculo já. Os 12% é uma forma de eu economizar. Ou seja, eu vou estar fazendo uma poupança, vou estar juntando recursos, juros sobre juros e vou pagar menos imposto de renda na hora da minha declaração, porque eu tenho essa poupança ali. Então, aquilo que eu já teria que pagar imposto, eu tenho um benefício de eu poder destinar para mim mesmo. Exatamente. Estou fazendo uma poupança para mim e vou economizar com imposto de renda. Porque enquanto a gente está na fase que eu estou contribuindo, não tem os come-cota, pagamento de imposto de renda na Previdência, juros sobre juros. E ainda por cima eu vou abater isso do imposto de renda. Só vou pagar lá na frente quando eu for mexer. Mas até lá é juros sobre juros. Então, um percentual que ele deve pensar principalmente é chegar nos 12%, que é o que a Receita Federal disponibiliza aí como benefício. Já de imediato, fora todos os outros. E ele fazer principalmente, o que a gente tem feito muitas empresas, é o desconto em folha. Já vem ali, já não tem aquela coisa assim, eu tenho que pagar um boleto, vai debitar no banco. Não, já faz o desconto em folha ali dele, já vem o salário líquido, já... E com a paridade do patrocinador, não tem nem o que pensar. E os planos, eles estão muito modernos, as pessoas, eles podem alterar o valor, pode aumentar, pode diminuir, pode fazer aporte, pode suspender, então assim, não tem, né? Tem toda vários tipos de plano, ele tem várias flexibilidades. E nos planos patrocinados, Marina, como é que vai funcionar esse aporte do patrocinador? Você citou agora, né? Eu já faço a minha destinação, quem sabe já descontado em folha, para eu ter isso como uma preocupação vencida, né? E como é que entra o patrocinador nessas entidades? Isso. No Funpresc ali nós só temos planos patrocinados, né? Nós não temos o plano instituído como a Catherine citou. Temos o plano patrocinado para a Prefeitura de Florianópolis, para os servidores da Prefeitura e para a autarquia da CONCAP. Então, o que acontece? Para quem faz parte dos planos de previdência patrocinados por essas empresas, né? A CONCAP ou a Prefeitura, por exemplo, né? Para cada R$1 que o participante coloca, a empresa aporta outro R$1 para a conta individual dessa pessoa. Certo. É como se eu depositasse 100, eu recebo mais 100. 100 para conta individual. Tá. Então, tanto o aporte do participante quanto da patrocinadora, vai tudo para o mesmo fundo pessoal do servidor, do participante. Então, esse 100 mais 100 dá 200. O meu rendimento vai ser em cima dos 200. Em cima dos R$200. É uma matemática meio óbvia, mas assim... Somou o rendimento, no mês seguinte vai render de novo, em cima dos R$220, por exemplo. Lembrando que eu só aportei 100, mas a prefeitura, no caso ali, ela aportou mais 100. E aí, juros sobre juros compostos a longo prazo é mágica. Você faz um aporte pequeno, você se aposenta com milhões na conta. Então é muito... É verdade, porque para a construção desse patrimônio, na verdade, eu aportei metade. Sim. Já que o patrocinador... até menos. Se for pensar até menos, porque tem a rentabilidade mais o aporte da empresa. Sim, sim. 35% pode Mas ser essa contribuição para esse rendimento no dobro daquilo que eu aportei... Os planos patrocinados têm essa regra. Já os planos instituídos, por exemplo, que é o plano mais flexível para todos os tipos de tamanho de empresa, a empresa pode escolher até um público específico. Ela pode chegar na minha empresa e falar assim, olha, eu vou contribuir para o pessoal da engenharia porque por alguma razão interna que a gente resolveu. Ele vai fazer só para aquele pessoal. Que pode ser retenção de talentos. Exatamente. O patrocinado ele já tem aquela questão assim, todo mundo vai receber o mesmo valor. Já o plano instituído, por isso que a gente fala de ser moderno e flexível, a empresa já determina. Umas vão dizer assim, não, a gente não vai colocar nada, mas a gente desconta em folha. Já é uma forma. Não, a gente vai colocar 1% do salário. A gente vai colocar só para aquele público lá. A gente vai colocar a cada 6 meses depois que fechar uma meta. Então, a empresa ainda pode trabalhar isso para incentivar ele a aportar. E a empresa, no caso, os patrocinados têm uma regra também para você cumprir, para receber esse recurso, obviamente, que é uma forma de nos educar. E no instituído, ele também pode colocar uma regra nesse valor. Né, que é a forma que ele tem de reter o talento. Se você ficar X tempo aqui, você leva X% ou 100%, entendeu? Então, também é uma forma de estar incentivando ele a ficar a longo prazo e a Previdência Complementar pode ser até titulada como um clube de rendimentos, né? Exatamente. Um clube restrito hoje em dia, né? Porque as pessoas que têm acesso a essa informação, na verdade, elas têm que usufruir desse benefício que é pouco divulgado. Então, como a Cat comentou, a Previdência Complementar hoje, na verdade, é uma das coisas mais flexíveis que tem, porque tem planos patrocinados, tem planos instituídos, eu posso escolher os formatos de contribuição percentual. Dentro do indivíduo que está contribuindo, ele ainda tem outros formatos, suspender, aumentar, alterar percentual de contribuição, ou seja, é muito, digamos, maleável, é muito flexível. A forma de relacionamento eu posso interferir? Pode. Posso. Eu quero aumentar durante um ano, quero reduzir. Exatamente. Suspender. E no momento também, quando ocorreu o momento da... O importante é não deixar o hábito, né? Inclusive, no desligamento dele, mesmo ele não sendo mais colaborador, em caso dos planos patrocinados, principalmente, o saldo vai continuar ali da empresa, ele não vai perder se ele continuar com o plano e cumprir as regras do plano. Então, qual é o benefício que você sai, né? Geralmente a gente se desliga da empresa, a gente não tem mais o plano de saúde, vale alimentação, né? Acabou, se desligou, a Previdência continua o saldo ali.
Você Ou pode fazer seja, portabilidade também. A gente tem que pensar que a previdência é para a tua vida. Enquanto você tiver ali, a empresa tá te dando apoio, ótimo, tá apoiando. Depois que você sair da empresa, você vai continuar o teu planejamento. Esperamos que você já esteja educado financeiramente, vai seguir com ele e vai continuar o saldo ali. Claro, cada plano tem as suas regras, mas de maneira geral, ele segue com o saldo que ele ganhou. Exato. O Gilmar colocou algo bem importante no início da nossa conversa aqui, que foi o seguinte: a gente reserva, muitas vezes, para a destinação, para o futuro, aquilo que sobra. E muitas vezes não, a verdadeira educação nós temos que destinar para sobrar. Foram essas as palavras, me corrija, né? Não, perfeito. Na opinião de vocês, as pessoas, elas têm como hábito saber quanto recebem, porque é fácil, está lá em folha, principalmente, né, o empregado, mas elas têm medo de saber em quanto gastam? Muito. É o negacionismo, né? As pessoas a gente pergunta, negam muito. Às vezes para as pessoas, você sabe quanto que você ganha, que você gasta? Não, sei. E elas negam a ação, né? E ela faz essa conta, às vezes, de cabeça, né? Por isso que a gente separa. Até um desafio para quem está nos acompanhando ali. Durante 30 dias, marque tudo que você gasta em algum lugar, num aplicativo, numa Excel, numa folhinha, num caderno. Tudo que você gasta durante o mês, tudo mesmo. E depois você soma lá e tu vai começar a se assustar, né? Da onde pode estar. Eu tenho uma história de um professor que eu sempre conto essa história. Depois de uma palestra, eu fiz esse desafio. Comecem a registrar para vocês conhecerem os números, para você ver onde pode sobrar para você investir. E ele me mandou, e ele é um professor que dava aula em pós-graduação, faculdade, vivia viajando, e ele comentou que ele resolveu fazer isso, e ele contou que naquele mês ele gastou R$480 em garrafinha de água. Aquela garrafinha de água, que às vezes no aeroporto é 15, no hotel é... Ele jamais, no dia a dia dele, tinha percebido que do recurso dele, que ele, né, não tinha tanto conhecimento, R$480 era para garrafinha de água. Que simplesmente só pelo fato de ele conhecer isso, sem ajuda de ninguém, o que ele podia fazer? Ele não pode ficar sem tomar água. Mas o que ele poderia fazer é só carregar uma garrafinha e começar a abastecer. Mas vamos imaginar, aqueles 400, vamos arredondar para 400, um pouquinho para baixo, ele vai ter no final do ano quase R$5.000. Exatamente. Justamente. De uma coisa que ele só vai que levar... poderia estar rendendo. Ele não vai deixar de tomar água, ele só vai levar uma garrafinha e começar a abastecer. Ou ele vai comprar num mercado uma garrafinha e vai levar com ele para o hotel, para alguma coisa assim. Então só foi o fato de ele conhecer, por isso que é bem importante que a gente desafia todo mundo, né, em casa a fazer isso. Fica a lição de casa para você que está nos ouvindo aí, de fazer as anotações. Os números, porque a gente começa a olhar e fala assim, sério que eu gastei tudo isso aqui em sapato, né? Será que eu sou uma centopeia que eu comprei tanto sapato? Então, conhecer os números é bem importante. Acho que é o primeiro passo para daí ele estar podendo fazer o orçamento dele e incluir a previdência dele já no fixo dele. Todo mês, esse aqui eu já não posso considerar, isso aqui é minha poupança. O que sobrar, aí ele pensa. E uma coisa interessante é sobre o endividamento brasileiro, 60%, 70% do brasileiro nega suas dívidas, porque tem medo de realmente pegar, colocar tanto seus créditos quanto seus débitos e verificar aqui na prática quanto eu estou gastando. Peguei situações no qual eu tive que fazer análise financeira do indivíduo para fazer um plano nosso, que nós temos um plano instituído também recente, e mostrar para ele realmente a vantagem que era. Quando eu peguei o total dos créditos e peguei o total dos débitos, questionei alguns valores, ele ficou revoltado. Por quê? Porque ele não gostou, jura? Não gostou, assim, eu até brinquei com ele, amigo, não é minha despesa, não é meu custo, eu estou fazendo o que você pediu para mim, uma análise financeira. Não, mas isso aqui é um absurdo, é seu gasto. Então, ou seja, assim como esse indivíduo, inúmeros outros negam realmente o qual eles têm uma vida desregrada. Não estamos em nenhum momento dizendo para a pessoa deixar de aproveitar a vida. Não. Aproveita a vida, mas sabendo que tem um amanhã. Essa ideia que eu não sei o meu amanhã, mas o meu amanhã chega muito rápido. Só se vive uma vez, esse tipo de história. Mas eu quero viver bem. Mas eu quero viver bem. Tem que ter equilíbrio. E o amanhã chega, né? Esse é grande, um benefício tem que aproveitar, que o amanhã vai chegar. Tem que poupar, tem que ter um equilíbrio. Tudo Sempre. é um equilíbrio. É um equilíbrio. E com o equilíbrio, realmente, eu vou poder garantir um futuro melhor para mim, para meu familiar. Ou seja, eu tenho que começar hoje, mas também eu tenho que conhecer a minha realidade. Eu tenho que saber quanto eu estou gastando. Encarar isso é muito difícil e doloroso muitas vezes, né? Porque é uma coisa que você já vem arrastando, por exemplo, você citou a dívida, você às vezes arrasta essa dívida, você não criou a dívida da noite para o dia. Às vezes são pequenas ações que você vai, no cartão de crédito, você vai fazendo uma dívida aqui, um financiamentozinho ali, uma coisinha boba ali, e isso se arrasta por 5 anos. Aí você encarou isso e você vai querer resolver isso em 2 meses, em uma semana. Né? Então, tenha calma, não deixe para colocar, como a Catherine falou, na planilha depois, ou num papel. Né? A prudência, né? Tem uma prudência, não tenha medo disso, não acha ruim. Foi você que fez, né?
vai ser dolorido, não vai ser legal, você vê um número negativo ali no final da linha, da conta, mas é o primeiro passo para você poder ter uma independência financeira, para você no futuro não depender dos seus parentes, dos seus filhos, né? Ninguém quer ser um problema, né? A gente quer ser sempre alguém feliz, né? É importante ele conhecer os números, ver o devedor e já acabar com esse devedor. Já começar ali. Não onde que está estancando senão isso? ele vai pegando um empréstimo para pagar outro. Não, tem que parar e falar assim, peraí, família, a famosa aqui, bola de neve, porque ela vem de uma negação. Se reúne aqui, a gente vai ter que acabar com essa dívida aqui para recomeçar, né? Não é fazer uma mais uma. Então essa análise, ela pode doer, mas que doa naquele momento para não doer nunca mais. Justamente, porque uma coisa que eu fiquei assim, meio preocupado essas semanas lendo realmente sobre essa parte de endividamento brasileiro é saber que 12% da população idosa está em extrema pobreza. E quando eu falo 12%, 3,5 milhões é praticamente a população inteira do Uruguai. Quando você para pensar em números gigantescos, é muita gente que está em extrema pobreza acima dos 65 anos. Aí quando a gente para pensar que esses 65 anos, eles já estão com uma vida laboral um pouco complicada, a sua saúde já não é a melhor. Ele está no mercado de trabalho, ele está fazendo uma atividade que ele não se preparou, porque ele se dedicou a uma determinada função, só que o mercado de trabalho não está mais absorvendo esse perfil de pessoas. Eles vão fazer um serviço completamente diferente. Então, eu penso na minha vida, quando chegar meus 60, 70 anos, eu quero ter uma qualidade de vida, mas eu não quero ficar dependendo de outras pessoas para comprar medicamento, dependendo de outras pessoas para me alimentar, e é o que está acontecendo hoje, que muitas pessoas se fazem de cega, mas é a realidade que está batendo nessa porta, e é preocupante isso. Então, assim, meu papel, o papel de vocês, nossa Previdência, né, é justamente mostrar isso. O amanhã está chegando, e se eu não me preparo para amanhã, pode ser que... Para evitar um problema social mais à frente, né? E, gente, até para a gente encaminhar para o nosso final, o papo tá bom, mas a gente vai chegando no esgotamento de tempo para este programa, porque todos os outros vão falar no bate-papos produtivos, como nós estamos tendo aqui, mas estamos hoje numa sociedade que é altamente conectada, imersa na tecnologia. Só uma pergunta rápida. Todos os planos hoje, eles dispõem de recursos para que eu possa acompanhar aquilo que eu aportei, aquele meu investimento. Sim. A gente tem simuladores, tanto para ele começar com a contribuição, depois quando ele está lá, para já acompanhar a rentabilidade dele, a renda futura, simulador de imposto de renda, simulador de folha de pagamento, né? Adesões online, acompanhamento online, né? Atendimento online. Claro que o diferencial das entidades, nós que somos da aproximação, a gente também está próximo, né? Ele também quer ficar um pouquinho olho no olho, ali, confiança, né? Sim, há o atendimento humano, né? Obviamente. Online, todos os processos e outro detalhe nosso, que no nosso segmento, é a transparência, né? Os dados dos nossos investimentos, o participante pode visualizar dentro do site das entidades onde está sendo investido, qual o retorno daquele investimento, como funciona a política de investimento da minha entidade. E eu posso, na verdade, participar. Acho que essa gestão participativa, o participante poder acompanhar, ele é representado dentro do grupo gerencial do executivo ou até mesmo do conselho deliberativo, participar nas decisões dos seus investimentos. E eu acho isso extremamente um grande diferencial, comparado com entidades abertas, o qual eu nem sei quem é o responsável. Na entidade de segmento fechado como a gente, ele participa no dia a dia. Sim. Então, a transparência é um grande diferencial realmente desse nosso segmento da Previdência Complementar Fechada. Que é importante, até porque você está confiando parte do teu esforço, o tempo de vida que você ali negociou, né, por parte do seu trabalho, e usa o fruto futuro, porque aquele que é prudente, como colocou a Marina, não vai incomodar. Ele vai não ser uma dor de cabeça não para ele mesmo e também não para suas famílias. Gente, mas eu agradecer a presença de vocês, o nosso bate-papo, o primeiro bate-papo aqui do podcast da SC Prev, que muitos outros virão. O nosso objetivo é tê-los todas as quinzenas, né, ter a periodicidade quinzenal, sempre discutindo aquilo que envolve o campo, as nuances, as características da Previdência Complementar para desmistificar e acabar com alguns boatos, acabar com fake news que regem, né, porventura, os mercados de investimento e comprovar, mais uma vez, que a prevenção é a melhor das escolas aí para o futuro. Obrigado hoje pela presença do Gilmar Barbosa, da Celos, a Ketrin Pereira, da Previsc e a Marina Vitor, do Funpresc. Caso de dúvidas ou sugestões, você pode conversar com a gente no endereço que vai aparecer aí na sua tela e deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada.